Um valentão esbofeteou um velho barman sem saber que ele havia ensinado lendas a atirar com precisão mortal. Você serve gororoba aos seus superiores. A rosnada vem de Garrecain, uma montanha de homem que preenche a porta do Rust Nail Saloon como uma nuvem de tempestade. 1,95 metros, 118 kg de músculos e crueldade, com uma reputação que se estende de Dodge City até Santa Fé. Atrás dele, 3 de seus capangas se apoiam no corrimão da varanda, sorrindo como lobos observando um servo ferido. O barman não levanta os olhos do copo que está polindo. É magro, talvez 70 anos, mãos tremendo levemente enquanto trabalham. O cabelo é branco como neve fresca, e óculos de aro de arame descansam sobre um nariz quebrado pelo menos 2 vezes. O uísque é igual para todo mundo, amigo. 2 níqueis o copo comum, 4 pelo bom. Eu não sou seu amigo. Cain avança para o balcão, suas botas martelando as tábuas do chão. Os poucos clientes, 2 vaqueiros e um caixeiro viajante, de repente lembram que tem assuntos urgentes em outro lugar. Escapam pela porta dos fundos como fumaça. E eu não pago nada nesse buraco de underline e de cidade. Entendeu? O velho finalmente ergue o olhar. Os olhos dele são cinza pálido, da cor de aço de revólver, e por um instante algo brilha neles, em algo frio, distante e perigoso. Depois desaparece, substituído pelo cansaço resignado de um homem velho demais para lutar. As regras da casa dizem que todos pagam. Está assim há 30 anos. A mão de Cain dispara, agarrando o velho pela gola e puxando meio corpo para fora do balcão. Suas regras mudaram, vovô. Mas o que Garrecain não sabe, e o que ninguém em Timberfall sabe, é que o cansado barman é Henry Dalton. E há 30 anos, Henry Dalton ensinou o iate Arp a sacar da cintura. Henry sente a violência se fechando ao redor da gola. E algo dentro dele fica muito quieto, muito imóvel. Uma sensação que não experimenta há 3 décadas. Desde que pendurou as armas e jurou à esposa moribunda que nunca mais mataria. Nunca mais ensinaria homens a tirar vidas com 6 polegadas de curso de gatilho. Ele tinha sido o melhor instrutor de tiro a oeste do Mississippi. Treinou Wild Bill e Cook a ler os olhos de um homem antes que sua mão se movesse. Mostrou ao jovem Bat Masterson que precisão importava mais do que velocidade. Passou 2 semanas com John Wesley Hardin, antes de Hardin se tornar fora da lei, ensinando-o a compensar vento e distância. Henry treinou 47 homens que se tornaram lendas, e enterrou 32 deles. Foi então que ele foi embora. Vendeu o rancho perto de Abilene. Vendeu seus coaches personalizados. Desapareceu no anonimato. Virou apenas outro velho servindo bebidas numa cidade esquecida, tentando esquecer o peso de tantos corpos. Agora Garrecain o segura pela gola. E Henry sente o cheiro de uísque na respiração dele. Vê a crueldade nos olhos vermelhos. Já viu 1000 homens como Cain. Valentões que confundem tamanho com força, violência com poder. Homens que nunca enfrentaram alguém capaz de revidar. Solte minha camisa, Henry diz calmamente. Sem raiva, sem medo, em apenas um fato. Cain ri, áspero como pedra raspando. Ou o que, velhote? Vai me matar de tédio com histórias? Os 3 comparsas já entraram, espalhando-se pelo salão. A mente tática de Henry, enferrujada mas não quebrada, os analisa automaticamente. O da esquerda é mexicano, uns 30 anos, Remington no alto do quadril, lento, mas constante. O do meio é jovem, 19 ou 20, 2 pistolas baixas, rápido, mais indisciplinado, e vai desperdiçar chumbo e não acertar nada. O da direita é diferente e mais velho, quarentão, olhos frios, um único revólver usado com eficiência. Esse já matou antes. Esse é perigoso. Última chance, diz Henry. E há algo sob as palavras, em algo que faz o sorriso de Cain vacilar. Solte. Pague sua bebida. Saia do meu estabelecimento. Faça isso, e esquecemos que aconteceu. Por um momento, Cain quase cede.
Algo naqueles olhos cinzentos não combina com as mãos trêmulas nem com os ombros caídos. Mas o orgulho é maior que o instinto. Sua mão livre sobe e estala contra o rosto de Henry. O tapa ecoa pelo salão como um disparo. Os óculos de Henry voam, deslizando pelo balcão. A cabeça vira para o lado, e sangue surge no canto da boca. Ele cambaleia, a mão indo ao rosto ardido. O salão prende a respiração. Pelas janelas, rostos aparecem e moradores atraídos pela confusão. Viram a gangue de Cain aterrorizar Timber Falls por 3 semanas. Viram espancarem o xerife Morrison tão brutalmente que ele mal pode se mover. Viram roubarem o que querem e ferirem quem protesta. Ninguém conseguiu detê-los. Henry se endireita devagar. Toca o lábio partido. Olha o sangue nos dedos. Então faz algo que congela o sorriso vitorioso de Garry Cain. Henry sorri. Não amistoso, nem mesmo zangado. É o sorriso de um homem que acabou de tomar uma decisão da qual vai se arrepender. O sorriso de alguém que sabe exatamente como isso termina e aceitou o resultado. Isso, Henry diz baixinho, foi um erro, filho. A mão de Cain cai sobre sua arma, um Colt Dragon preso no quadril direito. Você está me ameaçando, velhote? Henry se abaixa lentamente para pegar os óculos. Uma das lentes está trincada, cheia de rachaduras como teia de aranha. Ele os coloca com cuidado sobre o balcão e então vira para encarar Cain. Os olhos agora são diferentes. Mais frios, mais duros, como encarar lápides. Eu sei exatamente quem você é, Sr. Cain. Você é um valentão que escolhe briga com quem não pode revidar. Você e seus rapazes aterrorizam Timber Falls há 3 semanas, espancaram o xerife Morrison quase até a morte. Ninguém os enfrentou porque ninguém podia. O salão fica absolutamente silencioso. Até os homens de Caim param de se mover. Mas aqui está o que você não sabe, Henry continua, voz suave, mas alcançando cada canto da sala. Meu nome é Henry Dalton. Há 30 anos eu dirigia um centro de treinamento perto de Abilene. Eu ensinava homens a sacar, atirar, matar com eficiência. Wild Bill Cook, Wyatt Earp, Bat Masterson, John Wesley Harding antes de ele se perder. Todos aprenderam comigo. Eu era o melhor instrutor de tiro a oeste do Mississippi. A expressão de Caim muda de raiva para incerteza. Mesmo em sua arrogância, ele conhece aqueles nomes. Lendas. Homens que moldaram o oeste com sangue e chumbo. Você está mentindo, Caim diz, e mais a voz não tem convicção. Você é só um velho barman contando histórias. Henry caminha lentamente até a ponta do balcão. Os movimentos ainda denunciam idade, mas o tremor de fraqueza desapareceu. Ele alcança por baixo e puxa uma caixa de madeira trancada. O cadeado está enferrujado, sem ser aberto há anos. Henry tira uma chave do pescoço e destranca. Lá dentro, envolto em pano oleado, está um cinturão de armas. O couro é antigo, mas impecavelmente cuidado, ainda macio. O coldre é feito sob medida, projetado para um estilo específico de saque. E a arma, quando Henry a ergue, é uma obra de arte. Um Colt Single Action Arm com cabo de marfim, o metal gravado com arabescos intrincados. Ao longo do cano, pequenas marcas estão entalhadas. 47 delas, e uma para cada aluno que se tornou lenda. Henry não toca essa arma há 30 anos. Jurou à esposa, Margaret, em seu leito de morte, que nunca mais a usaria. Prometeu que estava acabado com a violência, com a morte, com treinar homens para matar. Mas Margaret nunca conheceu Garry Cain. Nunca viu o que acontece quando o mal não é enfrentado. O cinturão se ajusta à cintura de Henry como se nunca tivesse saído. As mãos não tremem mais. Ele fecha a fivela com destreza automática. Ajusta a posição. Assenta o coldre exatamente onde a memória muscular exige. Movimentos automáticos. Impressos no corpo por 10.000 repetições. Estou aposentado há 30 anos, Henry diz, e até a voz mudou.
Mais profunda, mais fria. A voz de Henry Dalton, o instrutor, não Henry o barman. Não disparo essa arma desde o dia em que enterrei minha esposa. Jurei que nunca faria isso de novo. Mas você acabou de me bater dentro do meu próprio estabelecimento, Sr. Cain. Diante de testemunhas. E se eu deixar isso passar, todo valentão desse território vai achar que pode fazer o mesmo. Ele encara Caim e o grandalhão realmente dá um passo para trás. Então aqui está o que vai acontecer agora. Você e eu vamos lá fora. Vamos resolver do modo antigo. Saque rápido. O vencedor vai embora. O perdedor é enterrado em Boot Hill. Caim tenta rir, mas sai estrangulado. Você é louco. Eu sou o pistoleiro mais rápido de 3 territórios. Matei 19 homens. Eu sei. Eu contei. A voz de Henry é plana. Factual. Quer saber algo interessante sobre esses 19? 3 eram lojistas. 5, vaqueiros. 4, bêbados. 2, velhos. Nenhum único pistoleiro de verdade. Você é rápido para matar homens lentos, Caim. Isso não é o mesmo que ser rápido. As palavras pairam no ar como fumaça de arma. Os 3 capangas trocam olhares, agora menos seguros. A reputação do chefe se baseia em derrotar homens incapazes de lutar. Mas aquele velho fala como quem sabe de algo que eles não sabem. Você está me chamando de covarde? A voz de Caim sobe, tentando recuperar controle. Estou afirmando um fato. Há diferença entre pistoleiro e assassino, filho. Você é o segundo fingindo ser o primeiro. Henry caminha até a porta e a multidão do lado de fora se abre como água. Mas vou lhe dar uma escolha. Vá embora agora. Leve seus rapazes. Deixe Timber Falls. Nunca volte. Faça isso e vive. O rosto de Caim fica vermelho, depois pálido. Ele olha para os homens, que o observam e esperando para ver se seu líder destemido vai recuar diante de um velho barman. Sua reputação está em jogo. Sua identidade inteira. Ou, Caim consegue dizer. Ou a gente vai para aquela rua e resolve isso do jeito certo. E eu prometo, filho, Henry responde, que você não será o primeiro homem que matei. Nem o 20º. Parei de contar no 42. Henry empurra a porta e sai para a luz da tarde. Atrás dele, Garré Caim fica congelado, a mão pairando sobre a arma, suor brotando na testa apesar do ar frio do outono. Os 3 companheiros o observam, e ele consegue ler a pergunta nos olhos deles. Ele vai mesmo encarar uma lenda? A rua do lado de fora é larga e poeirenta, ladeada por prédios de madeira que já viram dias melhores. Timber Falls está morrendo aos poucos. A mina de prata se esgotou há 5 anos. E, por 3 semanas, os cidadãos restantes viveram com medo da gangue de Garré Caim. Agora eles observam enquanto um velho barman caminha até o meio da rua e se vira para encarar o salão. Henry Dalton está parado no centro da estrada. O sol da tarde às suas costas. Boa posição e coloca o brilho diretamente nos olhos do oponente. Truque antigo, um que ele ensinou ao Wyatt Earp em 1876. Sua mão repousa solta perto da arma. Sem tocar, apenas esperando. A multidão aumenta. Janelas se enchem de rostos. Pessoas saem das lojas e das casas. Sussurram. Quem é esse velho? Ele realmente consegue enfrentar Garré Caim? Dentro do salão, Caim tenta pensar numa saída. Cada instinto grita para ele ir embora, e mais orgulho é mais alto. A reputação é tudo. Se ele a perder, não sobra nada. Caim sai do salão, seus 3 homens ao lado. Ele caminha 10 passos para frente e para. 40 pés separam os 2 homens. Henry nota a distância automaticamente. Longe demais para a precisão para a maioria dos atiradores.
Mas Caim não sabe que Henry treinou seus alunos para acertar o centro do peito a 75 pés. Tem certeza disso, velho? Caim grita, tentando recuperar a arrogância. Depois que começar, não tem volta. Você vai morrer nesta rua. A resposta de Henry é baixa, mas percorre toda a cidade silenciosa. Eles vão lembrar. Sempre lembram. A multidão fica totalmente quieta. Até o vento parece prender o fôlego. 2 homens se encaram. E todos sabem que apenas um vai sair vivo. A mente de Henry calcula automaticamente, lendo a linguagem corporal de Caim do mesmo modo que ensinou a 47 alunos. Atenção nos ombros. A distribuição de peso. A maneira como a mão direita paira perto da arma. Caim é grande e forte, e mais tamanho não significa nada num duelo. Na verdade, atrapalha. Maior alvo, reflexos mais lentos. O grandalhão tenta se convencer, inflando a coragem artificialmente. Henry já viu isso 1000 vezes, no debate interno entre orgulho e sobrevivência. O orgulho de Caim vence. Sua mão desce para a arma, dedos se fechando no cabo. Ele é rápido, e mais rápido do que Henry esperava. O Colt Dragon sai do coldre num clarão de movimento, o cão já voltando. Mas Henry Dalton ensinou o Yacht Harp. Ensinou o Wild Bill e Coco. Ensinou John Wesley Harding antes de a alma dele escurecer. E Henry sempre foi mais rápido que qualquer um deles. Seu saque é liso como seda e econômico, perfeito, sem nenhum movimento desperdiçado. Seu Colt aparece na mão como mágica. O gesto tão praticado que virou instintivo. O cão cai um instante antes de Caim apertar o gatilho. 2 armas rugem quase ao mesmo tempo e mais não exatamente. O tiro de Henry vem primeiro, e esse instante faz toda a diferença. A bala atinge Caim no peito, bem no centro, atravessando o externo e destruindo o coração. O tiro de Caim sobe e erra, o impacto da bala de Henry desviando sua mira. O grandalhão cambaleia, olhos arregalados de choque. A boca se abre, mas só sangue sai. O Colt Dragon cai de seus dedos sem força. Garré Caim, o terror de 3 territórios, cai de joelhos. Olha para o buraco no peito, para o sangue espalhando, e parece genuinamente surpreso. Então tomba para frente e fica imóvel. A rua permanece silenciosa por 3 batimentos do coração. Então os 3 companheiros de Caim vão para as armas. O mexicano, com o Remington preso alto, saca primeiro e mas está na posição errada, parado muito quadrado, se tornando o alvo maior. O segundo tiro de Henry o acerta no ombro, girando-o. O revólver voa de sua mão e ele cai, gritando. O jovem com 2 pistolas consegue sacar ambas, mas, como Henry previu, espalha tiros para todos os lados. 5 disparos, nenhum a menos de 1 metro do alvo. O terceiro tiro de Henry o acerta na coxa, derrubando-o. A arma cai enquanto ele agarra a perna, xingando. Resto perigoso, nu de cerca de 40 anos, olhos frios e uma única arma, usada com eficiência. Ele já sacou e mira antes que Henry consiga trazer o Colt para um 4º tiro. Por um momento, ficam travados, em 2 profissionais, armas apontadas um para o outro. A diferença é que Henry já atirou em 3 homens em talvez 4 segundos. Sua mão está firme. Sua mira, absoluta. O perigoso vê isso e lê isso nos olhos de Henry. Está olhando para alguém que já fez isso antes, fez isso 100 vezes, alguém que não vai errar a essa distância. Lentamente, com cuidado, o homem perigoso baixa a arma e a joga no chão. Ergue as mãos. Estou fora. Essa briga não é mais minha. Henry faz um leve aceno, ainda com o Colt apontado para o peito dele. Inteligente. Levem seus amigos e encontrem um médico. Depois, vocês vão sair de Timber Falls e nunca mais vão voltar. Nenhum de vocês. Estamos claros? Claros como vidro, Sr. Dalton. O perigoso dá um passo à frente com cuidado, ajuda o mais jovem a se levantar e depois ampara o mexicano ferido. Os 3 mancam em direção aos cavalos,
deixando o corpo de Garrecane largado no meio da rua. Henry fica sozinho no centro da estrada, fumaça subindo do cano de seu colo. Sua mão treme agora, e reação atrasada da adrenalina. O ombro lateja onde ele torceu durante o saque. Seus joelhos parecem de água. Ele já não é mais um homem jovem, e seu corpo faz questão de lembrá-lo disso. A multidão que observava explode em gritos. Pessoas avançam, cercando Henry, tocando seu braço, o parabenizando. Ele é o herói deles, o salvador. Mas Henry não se sente um herói. Sente-se velho, cansado e enjoado. Ele acabou de matar um homem. A primeira vez em 30 anos, e a sensação é exatamente como ele lembrava. Vazia, oca, sem nenhuma satisfação. Apenas o peso de mais um corpo somado à contagem. Doc Enchava abre caminho pela multidão. Sr. Dalton, aquilo foi incrível. Eu preciso sentar, e Henry interrompe, baixinho. Suas pernas estão cedendo. Doc Enchava o segura quando ele desaba um pouco, levando-o até um banco em frente à loja geral. Henry se senta pesadamente, o Colt ainda na mão. Olha para a arma como se nunca a tivesse visto antes. 47 entalhes no cano. Deveria marcar o 48º para Garrecane? Ou seria um insulto aos nomes lendários que treinou, colocar a morte de um valentão ao lado deles? Alguém traga água, impede Doc Enchava. A multidão recua alguns passos, mas seus olhos continuam fixos em Henry. Admiração, espanto e medo misturados. Agora eles veem a lenda por trás do bartender, e isso muda tudo. Henry nunca mais será apenas Henry, o barman. O prefeito Addison atravessa a multidão, o rosto corado de empolgação. Sr. Dalton, o conselho da cidade gostaria de lhe oferecer o cargo de marechal. O xerife Morrison não vai poder trabalhar por meses e nós precisamos de... Não. A voz de Henry é plana. Final. Eu não sou um homem da lei. Nunca fui. Sou só um bartender. Mas o senhor salvou esta cidade. Eu matei um homem, prefeito. Só isso. Matei um homem que talvez merecesse morrer, mas matar ainda é matar. Não transforme isso em algo nobre. Henry se levanta devagar, as articulações protestando. O corpo de Cane precisa ser enterrado. Alguém deve verificar o cavalo dele. O animal não merece sofrer pelos pecados do dono. E alguém precisa avisar o marechal territorial sobre o que aconteceu aqui. Tornar tudo oficial. Ele volta para o Rustinail, a multidão se abrindo diante dele. Suas pernas estão mais firmes agora, mas o coração parece feito de chumbo. Dentro do salão, vai direto ao bar e se serve de um uísque. O bom é da garrafa que guarda para ocasiões especiais, ou dias terríveis. E este se encaixa nos dois. Sua mão ainda treme quando leva o copo à boca. O uísque queima na descida, mas não apaga a lembrança dos olhos assustados de Garrecane quando a vida o deixou. Não silencia os gritos do mexicano nem o baque dos corpos caindo na terra. Henry serve um segundo drink e senta-se na mesa do canto. Senta-se de costas para a parede, e velho hábito, nunca ficar de costas para a porta, e encara o nada. Sua mente repassa o duelo, analisando como ensinava seus alunos a fazer. Seu saque foi limpo. Sua mira precisa. Suas táticas impecáveis. Em todas as medidas que importam, ele agiu perfeitamente. Então por que se sente como se tivesse falhado? Ao anoitecer, depois que o salão esvazia, Henry caminha até o pequeno cemitério na borda da cidade, onde uma lápide simples marca o túmulo de sua esposa. Margaret Dalton. A amada esposa. As estrelas brilham no alto, o ar fresco e puro. Eu quebrei minha promessa hoje, Meg, diz Henry, ajoelhando-se ao lado da sepultura. Disse que nunca mais tocaria naquela arma. Disse que tinha acabado com a matança. Mas um homem mau chegou à cidade, e ninguém mais podia detê-lo, e então fiz o que jurei que não faria. A noite permanece silenciosa, exceto pelos grilos.
Henry senta no chão, seus ossos velhos reclamando. Doc Henshave diz que sou um herói. Diz que salvei a cidade. Talvez ele esteja certo. Mas não parece salvação, Meg. Parece voltar a velhos hábitos. Parece que eu ainda sou aquele homem, por baixo desses anos todos fingindo ser outra coisa. Ele fica quieto por um longo tempo, lembrando do rosto de Margaret. Da maneira como ela olhou quando se conheceram, e não com medo ou reverência como os outros, mas com compreensão. Como se visse além da reputação, direto para o homem por baixo dela. Você me fez prometer deixar a violência para trás. E eu tentei, Meg. Deus sabe que tentei. Mas talvez o Doc esteja certo. Talvez eu nunca tenha tentado parar de ser violento. Talvez eu estivesse tentando parar de sentir que a violência era a única coisa em que eu era realmente bom. As estrelas giram lentamente no céu. Um mocho pia em algum lugar na escuridão. Eu não sei o que fazer agora. Não posso voltar a ser só o bartender. Todos sabem quem eu sou. Não posso voltar a treinar assassinos. Estou velho demais para isso. E o mundo está mudando, de qualquer jeito. O Oeste está sendo domado. Talvez não haja mais lugar para homens como eu. Henry se levanta devagar, os joelhos estalando. Ele toca a lápide com delicadeza. Vou dar um jeito, Meg. Sempre dou. Mas queria que você soubesse. Eu não quebrei aquela promessa levianamente. E não vou usar aquela arma de novo a menos que seja absolutamente necessário. É o melhor que posso oferecer. 3 dias depois, um jovem chamado Carson Blake chega do escritório do Marechal Territorial. Ele recolhe o depoimento de Henry e então revela algo inesperado. Antes de aceitar este trabalho, passei 2 anos aprendendo com um homem chamado Jack Prescott. Ele treinou com o senhor em 74. Dizia que o senhor foi o melhor professor que ele já teve. Henry sente um arrepio. As conexões do passado alcançando até ali. Jack Prescott, um bom homem. Ainda está atuando no Kansas. Morreu há 3 anos. Uma flecha no pescoço durante um assalto a banco. Derrubou 3 ladrões antes de cair. Salvou toda a folha de pagamento da cidade. Henry fecha os olhos por um momento. Mais um aluno morto. Mais um nome na lista. Ele te treinou bem? Pergunta Henry. Melhor do que eu poderia pedir. Ele me ensinou o que o senhor ensinou a ele. Que a arma é uma ferramenta, não um brinquedo. Que cada bala tem consequências. Que o melhor tiroteio é aquele que nunca acontece. Carson Blake hesita e então continua. Senhor Dalton, o Marechal Territorial pediu que eu lhe estendesse uma oferta. Estamos expandindo as operações, tentando trazer lei e ordem para cidades pequenas. Precisamos de instrutores, homens que possam ensinar delegados e xerifes a fazer o trabalho direito. Não pistoleiros, e homens da lei. Homens que sabem quando atirar e quando não atirar. Henry serve-se de um café e pensa com cuidado. Tenho 70 anos, filho. Velho demais para treinar. O senhor acabou de sacar mais rápido que Garry Kane derrubou 3 homens em 4 segundos. O senhor não está velho demais para nada, Sr. Dalton. O Oeste está mudando, ficando civilizado, mas precisamos de homens como o senhor para ajudar nessa transição. Ensinar a próxima geração não só a lutar, mas por que lutar. As palavras ecoam o que Doc Henshave já dissera. Henry olha ao redor do salão. O Rusty Nail tem sido seu refúgio por anos, sua fuga de um passado violento. Mas talvez seja hora de parar de fugir. Talvez seja hora de transformar algo ruim em algo bom. Eu teria que ficar aqui em Timber Falls. Não viajo mais na minha idade. Podemos trabalhar com isso. O senhor treina quem enviarmos. O escritório do Marechal pagará seu tempo e despesas. Henry fica em silêncio, pensando em Margaret, na promessa que fez e que quebrou. Nos 47 alunos que treinou, em 32 mortos.
Jack Prescott morrendo com uma flecha no pescoço. Wyatt Earp ainda vivo mantendo Dodge City segura. Nas centenas de vidas salvas por homens bem treinados. Talvez seja hora de parar de fugir do que ele é, e começar a usar isso para algo bom. Me dê uma semana para pensar, diz Henry finalmente. Preciso considerar o peso disso. Uma semana depois, Henry dá sua resposta. Aceito, mas nos meus termos. Eu treino aqui em Timber Falls. Não viajo. Não uso distintivo. Não faço cumprir leis. Eu ensino. Só isso. Carson sorri. O marechal aceita seus termos. Quando pode começar? Envie seu primeiro aluno. Vamos ver se ainda lembro como se ensina. O primeiro aluno chega 3 dias depois. Seu nome é Thomas Urai, um delegado de 40 milhas ao sul. É jovem, ansioso e péssimo com uma arma. Mas está disposto a aprender. Henry passa 2 semanas ensinando Thomas o básico. Como se posicionar, como sacar, como ler um oponente, como desescalar antes que vire violência. Mais importante. Quando não sacar. Quando se afastar. Quando encontrar outra solução. Thomas não é rápido e nunca será uma lenda, mas quando parte, é competente, seguro, capaz de proteger a si mesmo e aos outros sem ser um perigo para inocentes. Ele é exatamente o tipo de homem da lei que o Novo Oeste precisa. A notícia se espalha. O marechal territorial envia mais alunos. Delegados e xerifes de pequenas cidades do Colorado e Wyoming vêm aprender com o mestre. Henry treina todos com paciência e precisão, ensinando não apenas a técnica, mas a moral. Não apenas como lutar, mas por que lutar. Nos 5 anos seguintes, Henry Dalton treina 63 homens da lei. Nenhum deles se torna um pistoleiro famoso. Nenhum deles aparece nos jornais. Mas juntos, eles salvam centenas de vidas, param dezenas de criminosos, mantêm a paz em cidades por todo o território. São os homens invisíveis que tornam o Oeste mais seguro, uma cidade por vez. E Henry os observa partir com orgulho, e não medo. Orgulho porque eles usam o que ele ensinou para construir, não destruir. Timber Falls próspera sob a proteção deles. Famílias chegam. Negócios abrem. A mina de prata reabre. O que estava morrendo lentamente volta a viver. Henry continua atendendo no bar, continua vivendo acima do rustineio. Mais 3 manhãs por semana, ele ensina. E nessas manhãs, ele não é apenas Henry, o bartender. É Henry Dalton, e moldando o futuro, um aluno por vez. 5 anos após o confronto com Garry Kane, Henry recebe uma carta de Wyatt Earp, agora famoso por seu trabalho em Dodge City Tombstone. Sr. Dalton, ouvi dizer que o senhor saiu da aposentadoria para treinar homens da lei. Já era hora. O Oeste precisa de mais homens como você, ensinando do jeito certo. Todos os dias uso o que aprendi com o senhor. Obrigado. Se algum dia vier ao Arizona, me procure. Eu lhe devo um drink. Wyatt. Henry prende a carta atrás do balcão. Ela se junta a cartas de outros alunos, de Bat Masterson, de Carson Blake, de dezenas de homens da lei. Cada carta é um testemunho de vidas salvas, de justiça cumprida. Uma manhã quente de primavera, 10 anos depois de enfrentar Garry Kane, Henry acorda e percebe que não consegue sair da cama. Seu corpo simplesmente decidiu que era o fim. Doc Enshav vem examiná-lo e dá a notícia com cuidado. Seu coração está falhando, Henry. Pode ser uma semana, pode ser um mês, mas não muito mais. Henry aceita com tranquilidade. A morte é apenas outra porta. Sua hora chegou. Ele pede ao Dr. Enshav que mande recado aos seus alunos, e os que estiverem perto o bastante para se despedir. Nas 2 semanas seguintes, eles chegam. Jovens homens da lei, velhos xerifes e marechais. Eles vêm agradecer, contar histórias, dizer adeus. Carson Blake chega com a esposa e os filhos.
O Senhor mudou minha vida, Sr. Dalton. Meus filhos vão crescer num mundo mais seguro por causa do Senhor. Até o iate Harp faz a viagem do Arizona. Ele se senta ao lado da cama de Henry e conversam por horas sobre os velhos tempos, sobre alunos que tiveram sucesso e os que falharam, sobre o Oeste em mudança. Você fez um bom trabalho, Henry, diz o iate por fim, e melhor do que imagina. Todo homem da lei no Oeste conhece alguém que o Senhor treinou. Você não ensinou só a atirar. Ensinou a pensar. A escolher. É isso que importa. Numa noite tranquila de final de primavera, com as janelas abertas e a brisa carregando o cheiro da sálvia, Henry Dalton parte pacificamente durante o sono. Tem 75 anos. E está em paz. Enterram-no ao lado de Margaret, no cemitério de Timber Falls. O funeral reúne quase 300 pessoas, homens da lei de todo o Oeste, moradores cujas vidas ele salvou, alunos cujas carreiras ele moldou. O xerife Peter Graves, um de seus alunos, faz a homilia. Henry Dalton passou a primeira parte da vida ensinando homens a matar, e isso o assombrou. Então ele se afastou, tentou se esconder. Mas quando o mal veio à nossa cidade, ele se levantou. Não por glória ou fama, mas porque era o certo. E depois fez algo ainda mais notável. Transformou suas habilidades em algo que constrói, não que destrói. Ele treinou 63 homens da lei em 10 anos. Nenhum se tornou pistoleiro. Todos se tornaram protetores. Juntos, esses 63 homens salvaram centenas de vidas, impediram incontáveis criminosos e tornaram o Oeste mais seguro para todos nós. Esse é o verdadeiro legado de Henry. ***. Após a homilia, cada homem da lei dispara 3 tiros para o alto e a saudação tradicional. O estrondo de quase 100 armas ecoa pelo vale, um adeus ouvido a quilômetros. Eles marcam o túmulo de Henry com uma lápide simples. Henry Dalton, professor, bartender, protetor. Ele nos ensinou quando lutar e, mais importante, quando não lutar. O Rusty Nail continua funcionando sob nova direção, mas nunca mudam o nome. Atrás do balcão, numa caixa trancada, pendem o cinturão de armas de Henry e seu Colt com 47 entalhes. Uma placa diz: a arma de Henry Dalton. Ele treinou lendas, e treinou homens da lei. Ambos foram importantes. Ambos salvaram vidas. Os anos passam. O Oeste continua mudando, ficando civilizado. A era dos pistoleiros desaparece na história, substituída pela verdadeira lei e ordem. Mas em pequenas cidades por toda a fronteira, homens treinados por Henry Dalton ou por alunos dele continuam mantendo a paz, carregando seus ensinamentos adiante. Item que a violência é o último recurso. Item que a arma é uma ferramenta, não um troféu. Item que proteger inocentes vale mais do que qualquer glória pessoal. Em Timber Falls, agora próspera, com luz elétrica e ferrovia, e o Rusty Nail se torna um marco histórico. Turistas visitam para ver onde Henry treinou homens da lei, para olhar a arma que superou Garry Cane, para ficar na rua onde um bartender de 70 anos provou que habilidade e coragem importam mais que juventude e tamanho. A cidade ergue uma estátua na praça central. Não de Henry em pose de pistoleiro, mas ensinando e ao lado de um aluno, demonstrando saque, paciente e metódico. A placa diz: Henry Dalton, de 1805 a 1880. Ele ensinou lendas a atirar com precisão. E depois ensinou homens da lei algo melhor. Ele lhes ensinou justiça. E nas tardes tranquilas, quando o sol se põe sobre as montanhas do Colorado, os moradores se reúnem no túmulo de Henry e contam histórias sobre o dia em que ele enfrentou Garry Cane, sobre os alunos que treinou, sobre a diferença que um homem determinado pode fazer. E às vezes, quando o vento sopra do jeito certo, e juram ouvir o eco distante de tiros. Não o fim violento do Velho Oeste, mas o estrondo de uma saudação a um homem que ajudou a construir algo melhor. Fim.